Olá a todos, bem-vindos. Eu hoje vim aqui falar-vos do tarot. Há dias lancei um desafio, na medida em que eu pedi para me dizerem uma diferença que saltasse aos olhos entre a sacerdotisa e a imperatriz, e agradeço desde já as vossas contribuições, porque são sempre muito valiosas e eu gosto muito de as receber, mas acabaram por se centrar muito na leitura da carta, nas características psicológicas de cada uma das personagens ou de cada um dos arcanos, não é? E o meu objetivo era mesmo na parte mais física de cada uma destas duas mulheres, se assim podemos chamar. E é isso hoje que eu venho aqui apresentar. Porquê? Porque eu esta semana ando a estudar os elementos das cartas, as características, os símbolos que cada carta tem e perceber de que forma é que esse símbolo pode estar a falar comigo ou não. A sacerdotisa para mim sempre foi uma grande incógnita, isto é, uma coisa é nós sabermos o que é que os livros nos dizem sobre a sacerdotisa e como é que a podemos ler, enfim. Outra coisa é quando aquela carta nos cria alguma dúvida, o querer saber mais, o querer perceber mais aquele elemento, aquele arcano, perceber de que forma é que ele fala com cada um de nós. E então, até mesmo enquanto arquétipo, enquanto símbolo, não é? Eu olhar para a carta e ter aqui uma primeira ideia sobre a carta. E então, o que é que... Ela, como sempre, me despertou muito a minha curiosidade, despertou mesmo. Eu fui estudá-la e fui procurar ver aqui os símbolos, símbolo a símbolo, e perceber de que forma é que eu, a partir desse símbolo, conseguia construir uma história e também inteirar-me, ambientar-me um bocadinho mais com ela, porque eu tenho esta necessidade de perceber, sobretudo quando ela me causa alguma diferença, vamos chamar-lhe assim, em relação a todas as outras, e realmente a sacerdotisa sempre me causou sempre me criou uma necessidade de maior conhecimento, de maior exploração do que as outras cartas. E é natural que nós tenhamos sempre cartas que nos despertem isso, e portanto isso é sempre um motivo que nos leva a estudar. Quando nós dizemos que o tarot é algo para estudar a vida toda, é mesmo, não é ler um livro de significados e então depois aplicá-los. Não, nós temos que, ou devemos pelo menos, entrar no tarot mais a fundo, promover uma interação com ele, promover uma intimidade maior com cada arcano. E isso é um estudo individual, isso não vem nos livros. Nos livros basta sabermos ler e interpretar para os conseguirmos absorver e usar no nosso dia-a-dia, nas leituras e isso tudo. Mas depois há um nível de intimidade, é quando eu consigo compreender o arcano e entrar em sintonia com ele, que vai depender de pessoa para pessoa, de leitor para leitor, de oraculista para oraculista. E isso é reflexo das nossas vivências. Há um exercício que eu faço sempre no primeiro módulo das minhas formações, que é pedir para a pessoa me falar sobre as cartas, sobre aqueles arcanos, um a um, e me dizer o que é que cada arcano lhe diz, longe dos livros, sem ser com sentido de livro, porque isso todos nós conseguimos. Ler livros toda a gente consegue, e copiar significados toda a gente consegue. Mas este exercício é mesmo para ver como é que cada arquétipo fala connosco, e isso diz muito de nós. E isso é ótimo, é um exercício que eu vos convido a fazer. Pegarem nos arcanos, do arcano 0 ao 21, ou do 1 ao 22, como preferirem, e na leitura, no desenho, no nome, nos símbolos que saltam à vista, deixarem que ele fale, crie intimidade, promova aqui uma conexão profunda. Era isso que eu estava a fazer, era esse estudo que eu estava a fazer, o estudo mais simbólico, perceber porque é que cada símbolo está lá. Não é à toa, não acredito que o Rider-Waite, nem ninguém acredita que tivesse feito colocado símbolos à toa, ou assim como a Pamela Smith, não tenham colocado símbolos, desenhos à toa, se quisermos dizer assim, pelo que cada um tem um significado. E a forma como fala connosco, o significado em si, aquele que lhe pode ter sido atribuído ou aquele que nós lhe possamos atribuir,
enriquece imenso o nosso trabalho. E o objetivo é este, é que a pessoa se diferencie pela qualidade e não porque lê e interpreta bem. Quando eu digo lê e interpreta, é os livros e não é o tarot. Esperemos que leiam e interpretem bem, não é? Mas bom, então aqui eu estava a estudar a sacerdotisa como eu digo, é aquela que me causa, se calhar agora nem tanto, é bom estudar, é muito bom, mas era aquela que me causava mais dúvidas, maior estranheza, talvez não seja o mais correto, mas enfim, maior estranheza e que portanto me levaram sempre me suscitou aqui uma necessidade de a conhecer e de a perceber melhor. E eu lancei aqui o desafio de uma diferença que saltasse à vista entre a sacerdotisa e a imperatriz. Como eu disse, vocês foram muito para as atribuições psicológicas, para a leitura da carta em si, mas eu queria mais físico. Se calhar também não me expliquei bem e o objetivo também não era dar a resposta. Mas, se nós olharmos bem aqui para a imperatriz e para a sacerdotisa, neste tarot Rider-Waite, desenhado pela Pamela Smith, nós o que é que percebemos? Que há uma diferença no físico, no sentido em que a sacerdotisa é mais morena que a imperatriz. Então vamos ver de que forma é que isto pode estar a encaixar ou não. E admito que esteja a ser uma alucinação da minha parte, quem sabe, embora haja outros, depois eu fui ver e há outras pessoas a defenderem o mesmo, o que me deixa muito feliz, não estou assim tão fora da realidade quanto isso, mas uma das características então é a tez, a pele, a cor da pele. Eu vou ser franca, eu não iniciei pela cor da pele. A cor da pele foi uma característica que me saltou à vista depois. A primeira característica que me levou depois ao resto foram as romãs. As romãs foram o ponto de partida. E então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos, até porque é aquilo que salta mesmo à vista, que temos aqui duas colunas. E também sabemos que essas duas colunas podem referir-se ao templo do rei de Salomão. Quem é o rei Salomão? É importante sabermos quem é o rei Salomão e a importância que teve. Recordem-se que quem já acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre disse que o tarot não se distancia muito da moral judaico-cristã. Neste caso, o rei Salomão era ligado ao judaísmo e não ao cristianismo, até porque ele é anterior a Cristo. O rei Salomão está na linhagem direta do rei David. Mas aqui há de facto uma forte ligação, ainda que aqui em Rider-Waite eles já têm outras influências também, e eu não estou a desmerecê-las ou a passá-las em branco, mas ainda que haja aqui outras influências, acabam sempre por haver esta conexão com a moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã pode ir beber a outras fontes, e obviamente que nós, se formos fazer um estudo comparado das religiões, percebemos que há um encontro, uma conexão entre elas, e há pontos muito semelhantes, quase como se houvesse uma imitação entre religiões. Assim não é, mas de facto há aqui uma grande relação, há pontos que se contactam. De qualquer das formas, aqui o rei Salomão, isto eu faço parênteses grandes, mas isto para perceber o quê? Que o rei Salomão tem uma conexão grande com o judaísmo e que o tarot, e é o que eu defendo, tem uma grande ligação à moral judaico-cristã. Ainda que o Rider-Waite fosse muito mais místico, a essência está cá. Então, aqui, o rei Salomão foi rei de Israel, descendente direto de David, e é Salomão que escreve os livros do Antigo Testamento, dos Provérbios e Eclesiástica. Pouco depois do início do seu reinado, ele manda então iniciar a construção do Templo de Salomão, ou o Templo de Jerusalém, que seria para guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela arca que continha diversos objetos sagrados, nomeadamente as tábuas dos 10 mandamentos. Na entrada do templo estariam duas colunas. Uma, eu não vou dizer, eu até dizia os nomes, mas de certeza que vou dizer mal, mas pronto. Uma buse
outras já sim. Um B e um J para pronto. Se alguém me quiser corrigir a minha dicção, a minha pronúncia, por favor, estejam à vontade, porque eu sei que realmente não é o meu forte, não sei ler isto. E, portanto, aceito de bom grado que me ensinem. São dois personagens, no fundo, são dois personagens do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer uma relação direta entre o desenho da carta e as colunas do templo. Estas colunas do templo, nos capitéis, os capitéis são a parte de cima da coluna, é aqui. Dos capitéis temos folhas, que podem relacionar-se com as folhas de lírios ou com as romãs. Romãs essas que aparecem aonde também? No véu que está por trás da sacerdotisa. Nós percebemos ao estudar que no Templo de Salomão também havia um grande destaque dado à romã. E se nós procurarmos na Bíblia, por exemplo, no livro dos Reis, nós temos várias passagens que nos dizem isso mesmo, que havia romãs a cobrir os capitéis que ficavam no topo das colunas, aquilo que eu vos mostrei agora, e não só. Havia aqui, há uma grande importância dada à romã. É o símbolo do amor, da fertilidade, da prosperidade. E acreditava-se, ainda que não seja real, mas acreditava-se que tinha 613 sementes, que é o mesmo número de mandamentos ou provérbios da Tora. A Tora que está na mão da nossa sacerdotisa. Estas romãs, por sua vez, têm uma profunda relação com o Egito. Também na Bíblia tem uma passagem de comparação entre agora já não me recordo, mas que compara o número de romãs num território para o outro e sempre como símbolo de prosperidade. Quem é que está ligada aqui ao Egito, ou acredita-se estar ligada ao Egito, à Etiópia, àquela faixa perto do crescente fértil, não digo que seja no crescente fértil, porque de facto nós não temos assim dados e depois cada um localiza onde quer. É a Rainha de Sabá, que eu acho que de alguma forma já todos ouvimos falar, porque foram feitos alguns filmes, foram feitas algumas histórias, não é? Alguns romances, e portanto aqui pelo menos já ouvimos falar da Rainha de Sabá. E eu sinceramente, depois disto tudo, acredito que a sacerdotisa possa estar ligada à Rainha de Sabá. Se não a representa, se não é um retrato da Rainha de Sabá, acaba por ter aqui uma grande, há aqui uma grande proximidade, há aqui mesmo, na minha opinião, ela representa mesmo a Rainha de Sabá. Eu tentei procurar, não encontrei uma grande história ou algo que fosse assim muito, muito, muito direto em relação à Rainha de Sabá, mas sabemos que teve importância histórica, muita. Era africana e, portanto, os etíopes de alguma forma a reclamam para eles, a reclamam como sendo uma etíope, e poderá ser, não estou a dizer que não, eu gostava mesmo de encontrar bibliografia que fosse mais concreta em relação à Rainha de Sabá, porque fiquei mesmo muito curiosa. E também há quem a localiza ali mais perto da Arábia, e aí sim, mais perto do crescente fértil. O crescente fértil, nós já vamos ver, porque eu depois precipito-me, digo tudo de uma vez e ninguém percebe nada. Então, uma das características que para mim salta à vista entre, por exemplo, a sacerdotisa e a imperatriz, que é a carta feminina que vem a seguir, e que, portanto, que serviria aqui para fazermos uma comparação, é a cor da pele. A sacerdotisa é muito mais morena que a imperatriz, não é? A imperatriz é amarelona. A sacerdotisa é muito mais morena. E isso para mim é representativo, ou pelo menos dá-me aqui uma grande indicação, aproxima-me muito à Rainha de Sabá. Porquê? Porque a Rainha de Sabá, sendo africana, claramente tinha que ter uma tez mais escura.
Há um historiador romano que apresenta a rainha de Sabá como sendo rainha do Egito e da Etiópia, foi como aquilo que falei já anteriormente. Os historiadores modernos relacionam-na, ou mais modernos, relacionaram-na com a colónia do noroeste da Arábia, mas mesmo em termos de relatos, é na Etiópia que ela ganha mais destaque, até pelo, eu vou dizer, mas de certeza também vou dizer mal, que é o Quebra-Negaste, e também, se me quiserem corrigir, eu aceito de muito bom grado. No Quebra-Negaste, a família imperial da Etiópia aponta a sua origem para um filho entre Maqueba, que é a rainha de Sabá, com Salomão. Assim, de uma forma geral, podemos considerá-la do território próximo ao crescente fértil, que tem o formato da lua que está nos pés da sacerdotisa. Esta rainha de Sabá é da linhagem direta de Noé, ou pelo menos na bibliografia a que eu tive acesso, apontavam-no para a linhagem direta de Noé, e ela é líder de um povo não só política como espiritual ou religiosa. E reparem que a rainha de Sabá é falada no Antigo Testamento, portanto é realmente alguém de destaque e muito importante. Consta, história ou não, consta que Salomão terá atraído a atenção da rainha de Sabá pela sabedoria dele. E então esta promove um encontro, quer ir ao seu encontro, quer conhecê-lo pessoalmente, quer perceber se realmente ele é muito sábio ou se é mais mito que outra coisa, e leva com ela, um costume da época, várias riquezas, nomeadamente ouros e especiarias. Percebemos que, posteriormente, tende a haver comparações entre a rainha de Sabá e, por exemplo, a visita dos Reis Magos. Porquê? Porque ela traz ouro e especiarias. Pode ter aqui uma relação com o ouro, o incenso, a mirra. Também uma comparação de alguma forma com a Virgem Maria. Na Bíblia, em Isaías, encontramos: todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os seus louvores ao Senhor. Mais ou menos assim, mais ou menos isto. A rainha de Sabá leva alguns enigmas, portanto, era uma mulher que gostava de promover a curiosidade, ou era uma mulher curiosa e gostava de questionar as coisas, e então leva aqui alguns enigmas até Salomão para perceber a sua destreza na resolução. E me fica maravilhada, segundo os relatos, com a sabedoria do rei. E que por causa disso acaba por se converter ao monoteísmo de Abraão. Segundo os relatos etíopes, o Salomão ter-se-á sentido atraído por ela, e isto resultou em quê? Numa gravidez. Quanto os mitos, se é ou não, ficaremos na mesma. A rainha de Sabá torna-se então o quê? Um símbolo de conversão de um povo, logo de união, ao monoteísmo de Abraão, e criam-se aqui, lá está, os tais paralelismos com a história posterior, nomeadamente com o cristianismo. Então o que é que acontece? Nós, se percebermos a carta, relacionarmos a carta com o rei Salomão, porquê? Por causa do templo de Salomão, que tinham as duas colunas, e as colunas aqui acabam por ser um importante ponto de arranque. Depois temos o quê? Temos as romãs, também elas remetem para o templo de Salomão. E, em termos de história, alguém tem aqui um destaque na vida de Salomão, que é a rainha de Sabá. Se formos a comparar as duas cartas, para mim, o facto da cor da pele ser diferente é uma boa indicação de que, provavelmente, esta carta descreve a rainha de Sabá. E depois temos na sua mão a Tora. E a Tora está ligada ao judaísmo e, portanto, que é aquela religião que, supostamente, ela leva depois com ela e acaba por converter um povo. Depois temos aqui a representação da lua,
que pode estar, porque aproxima-se ali daquela região do crescente fértil, não é? Então esta lua aqui poderá estar também, ou ser representativa do crescente fértil. E aqui ganha muita importância. Esta mulher não é uma mulher passiva, é uma mulher de ação, muito orientada pela intelectualidade e apaixona-se pela intelectualidade. E acaba aqui também por alargar o conceito cultural do tarot. Nesta linha de Rider-Waite, entenda-se. Né? Nas linhas anteriores não tem essa conexão. Bom, e esta aqui acaba, eu acho isto espetacular e promove aqui um entendimento da carta completo, claro, no meu ponto de vista, e para mim, além de me entusiasmar imenso, promove aqui uma outra leitura. Obviamente que ela é uma líder religiosa, porque ela leva a religião com ela e converte um povo, mas é também uma líder política, ainda que possa ser mais passiva, até porque por causa da energia feminina, não deixa de ter uma grande importância. E francamente eu gostava muito de ouvir a vossa opinião. Digam assim: Joana, tu estás a delirar, tu deves estar cheia de febre. E se calhar, provavelmente estou mesmo a delirar em grande delírio, mas são estes delírios que acabam também por me motivar sempre a estudar e às vezes resultam muito bem. Quando comecei a estudar a origem do tarot, e que promoveu depois o estudo que faço até hoje, também foi um grande delírio e correu muito bem. Portanto, às vezes há delírios bons. Olha, apresento-vos isto, fico à espera. Gostava de criar aqui um debate à volta da nossa sacerdotisa, perceber o que é que vocês acham. Finalmente, vou convidar-vos a fazer like no meu Facebook, a seguirem-me no Instagram, a subscreverem o meu YouTube, porque é por estes canais que eu comunico mais e, portanto, é uma forma de promovermos o tarot e o estudo dos oráculos de uma forma geral. Um beijinho muito grande e obrigada. Até à próxima!